Advogado, provavelmente você já identificou que a sua advocacia precisa melhorar em alguns aspectos. E claro, você vai precisar priorizar e organizar para poder executar essas melhorias. Mas existe um ponto cego, um detalhezinho que raríssimos sócios conseguem identificar nesse processo de melhoria. E esse ponto é justamente o mapeamento de processos que leva à setorização. Vamos conversar um pouquinho desse assunto agora. Olá, que bom ter você por aqui. Se você está chegando agora, esse é o meu canal aqui no YouTube para advogadas e advogados como você que estão buscando informações de maneira descomplicada sobre gestão e sobre estratégia na advocacia. Para a gente começar a explanar melhor esse assunto, vou trazer aqui um pequeno slide para mostrar algumas coisas de forma mais prática. Então, o que que eu quero dizer aqui da setorização, em primeiro lugar? Conceitualmente, significa dividir o escritório nas suas áreas funcionais, tal como qualquer empresa que tem áreas funcionais. E esse trabalho é feito com o mapeamento de processos. É uma disciplina normatizada, existem, né, técnicas e regras para se fazer isso, mas eu não vou entrar nesse aspecto técnico. O importante aqui é que você faça algum exercício para ter esse mapeamento de processos, para identificar os seus fluxos operacionais. E aí, a partir desses fluxos operacionais, aí a gente define funções e papéis das pessoas que estão trabalhando nos fluxos, né? E aí, depois de tudo, é que nós vamos atribuir quais pessoas vão fazer, vão executar essas funções, esses papéis, e quais dessas funções também poderão ser automatizadas. Percebe aqui, antes de eu seguir, não sei se você reparou, mas isso aqui, essa mecânica que eu estou dizendo aqui, que precisa ser feita nessa ordem, e qual é a ordem? Pessoas, processos, pessoas e tecnologia, nesta ordem, processos, pessoas e tecnologias, é o inverso do que normalmente as pessoas costumam fazer, que normalmente os gestores né, que não estudaram sobre isso costumam fazer, que é o quê? Pega uma pessoa, eu tenho duas, três pessoas aqui no escritório, e fulano faz tal, 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 tal coisa. Beltrano faz tal, 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 tal. E ciclano faz tal, tal. Uma vez que você faz isso, você empilha e associa coisas, tarefas, atividades, funções nas pessoas. E aquilo fica vinculado na pessoa e não tira mais. Por isso que acaba ficando todo mundo sobrecarregado, entram pessoas novas no escritório que não sabem exatamente o que fazer, e o escritório nunca consegue se organizar, porque está começando na ordem inversa. A ordem correta é processos, como nós vamos ver aqui para frente, depois pessoas e por último tecnologia. Esse é outro erro. Muitos escritórios começam já, contrata alguma tecnologia para depois ver onde que eu vou encaixar. Ouvi falar que tal tecnologia é bom, tal software é bom, preciso contratar tecnologia, preciso automatizar e digitalizar meu escritório. Vai lá e contrata tecnologia, mas não sabe nem onde vai usar, não sabe nem onde vai colocar aquela tecnologia. E aí está gastando dinheiro à toa. Então, esse é um erro muito, muito grave. Então, quais são as áreas funcionais que eu comentei do escritório? Primeiramente, o marketing. Não vou detalhar cada um aqui, tá? Eles são auto-explicativos. Então, o marketing, área comercial, a controladoria jurídica, que gerencia a produção jurídica, mas a gente enxerga, né, como setores separados, embora estejam meio mesclados, até meio hierárquicos. O atendimento, que pode estar vinculado à controladoria ou não, o administrativo e financeiro e o RH. Bom, como eu falei, a metodologia ideal para, né, executar o mapeamento de processos é começando justamente pelos processos. Processo, quando eu falo aqui, a gente está pegando esse termo da administração. Processo na administração, não é um processo judicial aqui. Processo na administração é uma sequência de tarefas, de atividades para se chegar em algum objetivo. Então, processos é justamente o fluxo operacional. Então, a primeiríssima parte é desenhar os fluxos operacionais. Eu sempre comento, eu já estou em consultoria para advocacia já há cerca de 15 anos,
E nesse tempo eu li muito, estudei muito, fiz cursos, tive mentores, né, consultores do mercado, aprendi diversos métodos. E o interessante é que cada método diferente tem abordagens e direcionamentos diferentes. Não significa certo ou errado, tá? Cada autor, cada consultor tem, é normal que tenha algumas especificidades ali em métodos, não é certo e errado, cada um tem a sua lógica. Mas, embora muitos autores e consultores tenham métodos diferentes, existe um aspecto que todos concordam. Todos os consultores e autores concordam que é toda consultoria se começa pelo mapeamento de processos. Então, sempre processos, pessoas e tecnologias, tá? Isso é um mantra, é uma diretriz, é dessa forma. Porque se fizer invertido, vai acontecer aquele que eu falei antes, de ou colocar pessoas fazendo tudo, meia dúzia de pessoas fazendo tudo no escritório e nunca mais tirar delas, ou vai contratar tecnologias sem saber para onde utilizar, né? Nossa, eu vejo isso o tempo inteiro. Softwares diversos que foram contratados, custam caro, estão sendo subutilizados no escritório. Então, eu estou sendo bem enfático aqui, porque é o erro que eu mais pego nas consultorias, tá? Então, essa é a ordem. Então, vamos lá. Para fazer esse mapeamento de processos, a gente vai sair com algumas entregas daqui, tá? O BPM, como eu falei, é uma disciplina normatizada, né? O Business Process Management é uma disciplina normatizada, tem regrinhas de como usar aqueles símbolos, aqueles elementos gráficos, mas eu não vou ensinar isso aqui, não é o foco aqui. O que eu quero é que no fim do dia você tenha isso pronto. E já vou, na sequência aqui, trazer algumas formas de você ter isso pronto. Então, aí, com o BPM, a gente vai desenhar os fluxogramas, vamos entender as rotinas do escritório, por quê? Aqui são duas pontos diferentes. É, no jurídico, por exemplo, você tem processos, passo a passo. Então, desde que o cliente entrou, né, toda a organização de documentos, cadastro, estudar o caso do cliente, elaborar a tese, elaborar a petição, revisar, protocolar, guardar a movimentação. E aí vai todo o trâmite jurídico. É um passo a passo. Ainda que tenha algumas bifurcações ali no meio, nos recursos, agravos, ali mesmo com essas bifurcações, vai se chegar num final que teve êxito ou não teve êxito. Então, é um processo. Porém, em alguns setores aqui dentro do escritório, principalmente no administrativo e financeiro, a gente não tem tantos processos, a gente tem rotinas. No financeiro, por exemplo, as rotinas de lançamento, né? Lançar despesas, lançar receitas, fazer conciliação bancária, tirar relatório de fluxo de caixa. É uma rotina, por quê? Eu faço isso toda semana ou a cada X dias. É uma rotina. Então ela se repete. É diferente do processo que tem um começo, meio e fim. Ok, a partir daí então a gente vai elaborar os POPs. O que é o POP? Procedimento Operacional Padrão. Se eu já tenho qual fluxograma e já tenho quais são as minhas rotinas, eu tenho tarefinhas dentro desse fluxograma, né? O fluxograma majoritariamente são etapas do trabalho, e dentro dessas etapas eu tenho alguma etapa tem uma tarefa, outras etapas têm várias tarefas, mas o importante é que eu identifique quais são as tarefas por etapa e onde que eu vou discriminar e explicar essas tarefas nos POPs, procedimento operacional padrão. E aqui a coisa começa a ficar linda, porque pega essa palavra aqui, padrão. Quando você padroniza o seu fluxograma operacional, ele fica muito mais eficaz. Primeiro, porque ninguém tem que ficar pensando, eu terminei tal tarefa agora, o que que eu tenho que fazer, para onde eu. Ninguém tem que pensar, está ali descrito no POP. Então, ninguém vai pular etapa, ninguém vai esquecer de uma etapa, ninguém vai inventar etapa no meio, que acontece bastante, eu pego isso nas consultorias. E a outra coisa é que vai fazer padronizado, todo mundo vai fazer da mesma forma. E uma vez que isso esteja sendo feito com mais eficiência, com mais padronização, isso gera, palavrinha mágica, produtividade. Mas eu quero falar disso mais para frente. E por último, a gente vai elaborar ainda os RCCs, responsabilidades chaves dos cargos, ou seja, quais são as atribuições, realmente os papéis e as funções de cada pessoa no escritório. Então, de novo, eu não começo pela pessoa,
eu estabeleço quais são os cargos. Eu não gosto muito do, né, sigo um método de gestão que não fala muito de cargos, mas para efeitos vamos trabalhar aqui com cargos ou papéis que seja. Mas o importante é definir quais são esses papéis ou cargos e quais as funções dentro dele. Então, um controller, quais são todas as funções do controller? Um advogado técnico, quais são todas as funções desse advogado? Um audiencista, quais são todas as funções dele? Então, isso vai estar descrito no RCC. Muito bem, como montar efetivamente o mapeamento de processos. Como eu falei, por ser uma disciplina normatizada, existem softwares normatizados que fazem esse trabalho. Né, os profissionais do BPM vão usar o Visage, vão usar o Camunda, ou o Visio, enfim, tem vários outros aqui no mercado, não estou fazendo propaganda de nenhum. Alguns são gratuitos, outros são pagos, mas eles fazem, no fim do dia, eles fazem todos a mesma coisa, desenhar fluxograma, e com o fluxograma bem elaborado, eles mesmos sozinhos já vão gerar os POPs, tá? Ah, eu não vou usar porque eles são muito técnicos, preciso entender ali as normatizações de como usar cada formato. Beleza, não precisa, não precisa. Gosto de usar o Pipefy ou Notion, lá dentro tem ferramentas para fazer isso. Ah, eu não conheço esses dois, são muito complexos, realmente, são muito complexos. Gosto de usar o Miro e o MindMeister ou outro desses softwares de desenhar mapa mental. Pode ser. Eles também têm a ferramenta de fluxograma. Só um ponto aqui. Lá dentro deles, né, o principal é o mapa mental. Não é para desenhar o mapa mental, é para desenhar o fluxograma. Eles têm uma outra aba ali para fazer o fluxograma, tá? Então, eles têm também. PowerPoint. PowerPoint também tem as ferramentinhas ali de elaborar fluxograma. Ah, eu não gosto de nenhum desses softwares. Gente, papel e caneta. Papel e caneta ainda é uma ferramenta sensacional. Tá? Só para passar aqui mais detalhado, esse aqui é o visual do Visage, na verdade, é porque eu utilizo o Visage, então eu já peguei uma tela dele aqui, já com fluxograma de um escritório mesmo. Isso aqui é case real. PowerPoint, como eu falei, tem aqui, ó, neste pedacinho aqui do PowerPoint, tem as ferramentinhas para desenhar fluxograma, tá? Esse aqui está um pouquinho diferente, não tá assim. Veja que esse aqui eu segui exatamente a normatização do BPM. Aqui eu já não estou seguindo, né? Mesmo eu que conheço a ferramenta, aqui eu não estou seguindo, porque aqui era um escritório que estava começando a organizar, ele ia fazer uma parte sozinho, então aqui eu deixei a coisa um pouco mais livre para ele conseguir fazer. E como eu falei, papel e caneta. Aqui, em consultorias presenciais, a gente gosta de usar o bom e velho design thinking. Então, aí, aqueles painéis, né, painéis na parede, colando, desenha as raias lá nos painéis mesmo, né, painéis, pode ser aqueles papéis de flip chart grandão. Desenha as raias por ali, vai colocando os post-its desse passo a passo. É muito mais divertido, tá? É muito mais divertido fazer isso presencial com o Design Thinking, mas tem ferramentas aí que a gente consegue fazer também no online, né? Desde a pandemia a gente se ajustou tudo para o online. O que eu quero dizer é o seguinte: não tem desculpa para você, ai, não consegui fazer meu fluxograma. Não tem desculpa. Na pior das hipóteses, papel e caneta ainda continua sendo a ferramenta mais criativa de todas. Por quê? Nossa mente está ligada na nossa mão. E a resposta mais rápida para a criatividade é mente e mão, tá? Então, não gostou de usar nenhuma ferramenta? Desenhe o fluxograma no papel e caneta. Ah, o que que é para fazer? Eu tenho que estudar o tal do BPM? Não. O que que é para fazer? Fluxograma é o passo a passo. O que que você vai desenhar aqui? O que que é cada quadradinho, retângulo desse, na verdade, né? O que que é cada retângulo? É uma etapa do seu passo a passo, como eu dei de exemplo ali. Embarque do cliente é um quadradinho aqui, é uma etapa. Quais tarefinhas eu tenho dentro do embarque do cliente? Salvar os documentos do cliente, digitalizar o que vem em papel, salvar na nuvem, juntar todos os documentos do cliente, misturei coisa aqui, né? Estudar o caso e distribuir para inicial, o embarque do cliente. Aí vai lá para a produção. Estudar o caso não era ali, estudar o caso é aqui. Percebe que não tem regra pronta.
Esse é o grande ponto. Por que que você tem que fazer isso? Porque não tem regra pronta. Não adianta pegar, eu vou pegar ali do coleguinha do outro escritório, eu vou roubar do Nelson Williams. Não tem. Cada escritório tem o seu modo de funcionar. Sério, eu já fiz pelo menos mais de 150 fluxogramas aqui para escritórios. E posso te dizer que nunca saiu um igual ao outro. Nunca. Em mais de 150 que eu já fiz, nunca saiu igual ao outro. Então, o seu é o seu. Claro, você tem que enxergar boas práticas ali dentro, mas o seu fluxograma é o seu fluxograma. Então, o que que é o seu fluxograma? Esse passo a passo. Ah, agora vem para a produção jurídica. É aqui que estuda o caso, não era lá na controladoria. Então, beleza, vou estudar o caso, vou buscar jurisprudência, vou elaborar a tese, vou elaborar a petição, vou juntar documentos, vou revisar e protocolar. Procedimento. É um passo a passo. Tá? Cada um desses pequenos procedimentos, cada um desses pequenos, né, trechinhos de passo a passo, é o que você vai desenhando aqui. E depois, então, aqui é o seu fluxograma, aqui é o seu processo. E aí depois você vai identificar quais pessoas vão fazer esse processo. Um ponto que eu sempre escuto de dúvida. Vai acontecer o seguinte, você vai olhar e falar, ah, mas meu escritório é pequeno. Meu escritório não tem tudo, gente para tudo isso, não tem esses departamentos. Não é nada disso. Isso aqui não é para departamentalizar os escritórios, para ter departamentos físicos. Não é isso. A setorização significa identificar os fluxos operacionais de cada setor, mesmo que não tenha pessoas suficientes para aquilo. Não interessa nesse momento. Interessa o passo a passo organizado. Depois você vai popular isso aqui com pessoas. Lembra? Processos, pessoas e tecnologia. Então, primeiros processos. Não importa o número de pessoas. O que que vai acontecer então na sequência? Ah, mas eu só tenho 3 pessoas no escritório, as mesmas 3 pessoas vão fazer vários desses quadradinhos aqui. É isso mesmo. Ah, então elas estão sobrecarregadas? Talvez, mas elas já estão mais organizadas, porque agora elas podem fazer o seguinte: bom, já que eu faço um quadradinho aqui, um quadradinho aqui, um quadradinho aqui, ou seja, em 3 setores diferentes, agora eu consigo me organizar, porque eu tenho padronização. Então, olha, às segundas-feiras eu faço aqui. Às terças, todos os dias da semana, na parte da manhã, eu faço isso daqui. E todos os dias da semana, na parte da tarde, eu faço isso daqui. Pronto, organização. É muito melhor do que ficar naquela coisa caótica, ele faz um pouquinho aqui, faz, daí pula para o outro, daqui 10 minutos pula para o outro, e daqui mais 15 minutos pula para cá, depois vem para cá. A pessoa que fica pulando de uma coisa para outra o tempo todo, chega na metade do dia já está arrebentada de cansaço mental. Cansaço mental cansa, tá? E na neurociência existe um termo chamado fadiga, da decisão. Toda vez que a gente tem que pensar, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso vai cansando a nossa mente. E quanto mais a gente ficar alternando entre tarefas diferentes ao longo do dia, essa alternância também cansa, tá? Então, aquela história de, ah, eu sou multitarefa, não existe, tá? Dezenas e dezenas de estudos aí de neurociência mostrando que não existe multitarefa. O que existe é algumas pessoas, sobretudo mulheres, têm sim uma capacidade de alternar melhor entre diversas tarefas. Mesmo assim, gera uma fadiga dessa alternância, né? Gera uma fadiga. Então, tá bom, eu consigo ficar alternando entre diversas tarefas. Gente, não é questão de conseguir, é questão da sua saúde mental. Preserva a sua saúde mental e organiza as suas tarefas durante o dia, durante o seu tempo. É muito mais saudável. Bom, então para a gente caminhar para o final aqui, isso leva a um conceito de melhoria contínua. Ou seja, conforme eu desenho os processos, claro, eu tenho que colocar eles na prática. E aí eu vou validando se a prática corresponde ao que eu imaginei ali. Muitas vezes acontece de eu desenhar o processo atual e conforme eu consigo pensar nele, eu já penso no processo ideal, já mudo esse processo, esse fluxograma. E muitas vezes acontece também. Montei todo o fluxograma, na hora que coloco para rodar, identifica pequenas falhazinhas. Aqui é um ponto muito importante. Ouça, dê ouvidos, a escuta ativa para as pessoas que executam essas tarefinhas no dia a dia.
Seja uma secretária, seja um estagiário, seja um assistente, mesmo os advogados de produção, porque são eles que estão ali na produção. Então, na verdade, o melhor dos mundos seria que você trouxesse todo mundo para fazer aquele exercício do mapeamento de processo, do desenhar um fluxograma. Mas, de uma forma ou de outra, valida esses processos com as pessoas executando isso no dia a dia e dando sugestões, tá? Uma observação sobre isso. Um método, uma metodologia, na verdade, que utiliza muito isso é a famosa metodologia Toyota. Foi criada lá na década de 60 e lá, desde a década de 60, ainda hoje, existem lá um tipo de uma caixinha de sugestões. Todo mundo, de todos os setores, principalmente operacional, tem essa caixinha de sugestões para ir lá e colocar sugestões. Ó, aqui eu identifiquei uma possibilidade de melhoria. Aqui, se fizer de um jeito diferente, vai ser mais rápido. Aqui, se fizer tirando ou aumentando, não sei o quê, vai ser mais prático. Com isso, a Toyota implementa mais de 100 micro micromodificações todo mês. Todo mês, desde a década de 60, a Toyota implementa mais de 100 micromodificações nos procedimentos por causa disso. Isso é o Kaizen do método Toyota, é a melhoria contínua. Bom, e aí validamos os processos, aí alocamos pessoas e ou automatizamos as tarefas. Depois que os processos estão validados, aí eu vou identificar, olha, essas tarefas aqui eu consigo colocar um robô, uma inteligência artificial, uma automação dentro do software jurídico. Aqui eu automatizo, aqui eu preciso de pessoas, aqui eu preciso de um mix das pessoas com a automação. Então aqui eu vou identificar onde pessoas funcionam melhor e onde as tecnologias funcionam melhor. Então, principais tarefas para serem automatizadas ali. Pré-vendas, né? Todo o procedimento do SDR tem muita coisa ali para ser automatizada. Ah, então eu tenho que mandar embora o meu SDR? Não. O pré-atendimento fica automatizado. O SDR entra no momento ali que ele já viu que o lead é quente, que é qualificado e quente. E já está ali para. Precisa de um empurrãozinho para levantada de mão. Então, automatizar muita coisa do SDR e da qualificação de leads. Assinatura de contrato, tem muita coisa que dá para automatizar no procedimento da assinatura de contrato, voltar a assinatura, né, desculpa, montar primeiro a minuta e a procuração, mandar para assinar, né, tem softwares hoje que automatizam tudo isso. Elaborar inicial, assim, quem trabalha com áreas do direito aí mais básicas, que são, a inicial é praticamente copia e cola, não deveria mais estar sendo feito por pessoas. Ou você tem a modelo pronto, que só troca o nome né, os dados do cliente, ou, melhor ainda, ter uma inteligência artificial que faça isso. Só tome cuidado de não pedir diretamente lá no chat GPT, faça uma inicial de BPC Loas. Ele vai inventar, tá? O chat GPT foi feito para inventar. Então, então ele é ruim. Não, é que não é esse o jeito de utilizar o chat GPT. Ele pode elaborar petição desde que você saiba se ele entende daquele assunto, se ele foi treinado naquele assunto, o que a gente não sabe. Então, toma cuidado de qual inteligência artificial você vai utilizar para elaborar iniciais ou qualquer outro tipo de petição, até recurso as IAs conseguem fazer. Tratar intimações, também tem automações aí dentro dos softwares jurídicos para tratar as intimações que estão chegando no tribunal. E principalmente o atendimento, né? Aqueles clientes que ligam para pedir andamento de processo, enfim, ou qualquer outra, né? Qualquer outra demanda dentro do cliente dentro do escritório. Dá para automatizar isso com robôs que vão fazendo esse atendimento sem demandar o tempo das pessoas, né? Onerar demais o tempo das pessoas. Então, fechando aqui, uma frase aqui do mestre Peter Drucker, que diz que o maior, né, a gente está vivendo esses tempos de turbulência, assim, a transformação digital já vem acontecendo há alguns anos, mas definitivamente depois da pandemia a coisa pegou um ritmo aceleradíssimo. Então, nesses tempos de turbulência que a gente está vivendo, o maior perigo não é essa turbulência toda, mas é continuar agindo com a lógica do passado. Então, espero que vocês tenham entendido aqui o assunto, embora seja um pouco técnico, eu quis trazer de uma forma mais simples. Espero que tenha ficado claro para vocês conseguirem colocar isso em prática, porque, como eu falei no início,
é a coisa mais importante antes de começar qualquer mudança dentro do escritório, é fazer um mapeamento de processo. Então, se esse vídeo foi útil, curte e compartilha aqui para ser útil também para mais pessoas, né? Seus colegas também usufruírem de conhecimento, que é o propósito aqui do meu canal. E eu desejo sucesso para você nessa jornada de transformação da sua advocacia. Até a próxima.